Boa tarde a todos. Eu vou dar início à minha apresentação sobre o artigo de nutrição de BCAA. Agora eu vou mostrar para vocês o meu slide. Eu vou dar início à apresentação. O artigo fala sobre a ingestão prévia de BCAA melhora o desempenho em corredores amadores. A revista do artigo é Exercício na Saúde, na Doença e no Esporte. O cálice da revista é o B4. Na introdução, o artigo trata do o que é o BCAA. O BCAA é um suplemento de aminoácidos essenciais da cadeia ramificada. Ele é composto pela leucina, valina e isoleucina. Ele ajuda no retardamento da fadiga. O que seria a fadiga? É quando o músculo já está muito cansado, não consegue mais realizar nenhum esforço. O artigo fala para a gente que se a gente tomar esse suplemento 1 hora antes da prova, ele ajuda no retardamento da fadiga, pois compete na barreira hematoencefálica com o triptofano, liberado durante o esforço, com a diminuição da entrada desse aminoácido na fenda sináptica, há menor formação de serotonina. Havendo a menor formação de serotonina, ele ajuda na redução da percepção do esforço e o aumento do desempenho. O objetivo do artigo é avaliar a eficácia da administração de BCAA Drink antes de uma prova de corrida de rua com distância de 10 km, sobre o desempenho em corredores amadores. Os métodos usados pelo artigo foram: eles escolheram 11 indivíduos do sexo masculino, com idades entre 20 e 40 anos. Esses indivíduos tinham que ser isentos de doenças cardiovasculares, respiratórias, endócrinas e imunoalérgicas. Eles escolheram o teste T-Student não pareado e os indivíduos foram divididos em 2 grupos, o grupo placebo e o grupo BCAA Drink. Esses grupos tinham que tomar o suplemento 1 hora antes do início da corrida, que aconteceu no Shopping Vila Lobos, na cidade de São Paulo. Nos resultados, nós temos a tabela 1. Ela nos mostra as características dos sujeitos: idade, massa, altura, IMC, experiência na modalidade, frequência de dias de treino semanal e o volume de treino por sessão. Ou seja, o artigo escolheu indivíduos que possuíssem umas características parecidas, tanto na idade, quanto na massa, quanto na altura, quanto no IMC. Na segunda tabela, o artigo traz o desempenho dos sujeitos na prova de 10 km. A gente pode ver que tem uma diferençazinha de 0,5. E os atletas que usaram o BCAA tiveram uma melhora no seu desempenho, ou seja, eles conseguiram se desempenhar melhor do que o grupo placebo, realizando a prova em questão de menos tempo, pelo que a gente pode entender da foto do artigo. A figura 3 nos mostra a percepção subjetiva do esforço ao final da prova. O artigo usou a escala de Borg para comparar essa percepção. E a gente pode ver que não houve diferença alguma. Os 2 grupos ficaram iguais em relação à percepção subjetiva do esforço. Na discussão do artigo, eles nos mostram vários autores com diferentes pensamentos. Porém, 2 deles discordam. Um fala que não houve a melhora no desempenho dos atletas e o outro fala sobre a melhora no desempenho dos atletas. Watson e Yoshida falam que não houve melhora nos parâmetros de desempenho e tampouco nos parâmetros de percepção subjetiva do esforço. E o Greer fala que houve a melhora nos parâmetros de percepção subjetiva de esforço e não houve melhora nenhuma no desempenho. Aí o artigo nos traz que, durante o exercício, nós temos o uso de 3 substratos: o carboidrato, o lipídio e a proteína.
Eles ajudam na formação de ATP. Na presença do oxigênio, tanto os carboidratos quanto os lipídios são convertidos em acetil-CoA, os quais serão direcionados para o ciclo do ácido tricarboxílico na mitocôndria. Em relação à participação dos aminoácidos como fonte de energia advinda da quebra de proteínas, é relativamente menor comparado com os substratos supracitados. Nisso, a gente tem o catabolismo da proteína, que fornece aminoácidos tanto cetogênicos, produzindo acetoacetato ou seus precursores. O artigo cita que a suplementação de aminoácidos promove um aumento na resistência ao esforço físico prolongado através do mecanismo da manutenção da concentração de glicogênio muscular e hepático, retardando a depressão do glicogênio. O artigo também cita dois tipos de fadiga: a fadiga central e a fadiga periférica. A fadiga central ocorre em todo o corpo. É quando você já está aquele cansaço que você já não tem mais de onde tirar o gás e você tenta respirar e não sai mais o gás. É esse o cansaço da fadiga central que o artigo quer dizer. E a fadiga periférica é quando ela acontece na periferia, em alguns músculos, por exemplo. De tanto você correr, sua panturrilha começa a doer, aí dói só a panturrilha. Aí daqui a pouco começa a doer só os seus quadríceps, aí você começa a sentir dor nos quadríceps. Então, a fadiga periférica é dores isoladas nos músculos. E na conclusão, o artigo fala que a suplementação prévia com BCA-ADRIN foi eficiente em melhorar o desempenho em sujeitos ativos, não atletas em prova de 10 km. Ou seja, o desempenho foi melhor em sujeitos ativos do que em atletas na prova de 10 km. Os sujeitos tiveram melhor desempenho com o auxílio do BCAA. Eu espero que todos possam ter compreendido a apresentação. Se ficou alguma dúvida, eu peço que me mandem mensagens e agradeço pela atenção de todos. Uma boa tarde.